Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaroi, calma, tá difícil isso. E esse é o canal do YouTube associado ao blog www.urumilá-fa.com.br, tá certo? Eu vou falar hoje aqui a terceira parte do vídeo sobre o que é Odu, nesse grande esforço que eu estou tendo para poder explicar essa coisa simples, o que é Odu, sem mistério, para que as pessoas possam entender. Então, se você ficar até o final, você vai ver a terceira e última parte da explicação sobre o que é Odu. Bom, recapitulando o que eu falei de significado de Odu, a primeira coisa que eu falei para vocês é que Odu é a linguagem que o Urumilá fala com o Babalaô. É um símbolo, primeiro, Odu é um símbolo gráfico que representa a linguagem com a qual o Urumilá fala com o Babalaô. É um símbolo, ponto, símbolo gráfico. O Babalaô olha para aquele símbolo e entende qual é o seu problema. Como é que ele entende isso? Baseado em textos, versos que são lá. E como é que esses versos são encontrados? São encontrados no grande livro de Fá, que são os Odus. Esse livro tem lá os capítulos, cada capítulo é um Odu, tá certo, né? E debaixo desses capítulos aí do Odu tem os versos, textos, histórias e toda a informação que está contida em Fá, tá certo? Então o Odu é a linguagem, né? É a marca gráfica, tá certo? É esse corpo literário divididinho lá e é o verso. E o Babalaô, para poder falar, não tem um negócio pré-determinado, ele tem que analisar versos, histórias para poder interpretar, e para isso ele usa o símbolo gráfico, aquele símbolo do Odu, que na verdade, como eu falei, ele não usa só um, ele usa um contexto grande, ele usa mais símbolos, tá certo? E um contexto grande de respostas que ele obtém do oráculo, ele usa aquilo tudo. Então ele soma aquilo tudo, aperta, manipula, não sei o que, blá, 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 e fala para você tudo que tem que falar, tá certo? E depois, por último, eu expliquei a história dos Odu-Meiji, tá certo? Dos Omodu. Eu falei que os Odu-Meiji são um conhecimento geral da religião, acessado. As pessoas conseguem entender aquele Odu-Meiji. O Eridilogum tem acesso aos Odu-Meiji, mas que a Ifá só pertence aos Omodu. Então, quando a gente fala de Omodu, nós estamos falando de Ifá. Somente Babalaô vai saber o que é, ou vai poder manipular, não só manipular, não vou falar mais para frente, mas vai ter o conhecimento do Omodu. Então, o Omodu é o conhecimento detalhado que só a Ifá tem. Foi aí que eu terminei, né, falando sobre isso aí e desse negócio. Então, agora começa o vídeo de hoje, tá certo? Nesse 2 minutinhos que eu gastei falando isso, o vídeo de hoje começa dizendo o seguinte: como eu falei, Eridilogum, Ifá, legal, Odu-Meiji, tem várias documentações sobre isso e você tem acesso lá. E você pode sim, com o Odu, sacar o Odu-Meiji, entender a situação daquela pessoa, com mais informação, falando com a pessoa, você entende o panorama geral, dá lá, e o Babalorixá, o pessoal que é rodante, né, usa a evidência lá e tá. Então, um Babalorixá poderia tranquilamente ter acesso àquilo, usar os meios para poder entender a situação, as mensagens de Urumilá para ele, na verdade, as mensagens de Oxum, né? O oráculo é de Oxum. Tem gente que diz que o oráculo os 16 búzios são de Exu. Não. O oráculo dos 16 búzios é da Oxum. Oxum é que é a dona do oráculo. Então, quando você tem aqueles 16 meios, é através de Oxum que você tem acesso àquela informação. Tá certo? É isso que você tem que ter. Então, Babalorixá, quer dizer, oráculo dos 16 búzios. E por que eu estou fazendo essa afirmação? Eu li para você. O Bessá está lá a história dizendo que Urumilá ensinou para Oxum e Urumari referendou Oxum como dona do oráculo Merilugum, acessando os 16 meios. Tá certo? Sendo que Ifá tem a parte dos Omodu. Então, Omodu e Ifá. Então, começando agora, o que o Babalaô faz? O Babalaô, quando vai interpretar um negócio, qual é o ator principal de uma interpretação? No que pese ele usar vários Odu. O Odu principal que saiu, aquela situação. O Babalaô tem que ter a perspicácia, a inteligência, o conhecimento para poder fazer aquilo. Ele sim vai usar o Odu-Meiji que está ali composto ali para poder ter as informações, e ele vai descer ali, e esse Odu-Meiji é importante ele caracterizar aquilo, ele tem que entender o sentido, vai combinar mais do que um Meiji na sua interpretação, e ele vai lá no Omodu para poder ter o detalhe da informação, para poder falar com aquela pessoa e discutir com ela o contexto dela, usando informações dos Meiji e usando informações do Omodu, e na verdade, pelo menos de 2 Omodu que ele não usa só um não. Ele usa pelo menos 2 Omodu. Tem gente que usa 3, ou tem gente que não usa esse aqui, usa outro, mas assim, tem um problema de conhecimento das pessoas. Cada escola tem uma forma de tratar isso, tá certo? Então vai fazer isso. Então é dessa forma, é assim usando o Odu para fazer isso. Então, veja bem, até esse momento que o Babalaô usou? O Babalaô usou o símbolo gráfico, os textos, a interpretação, a capacidade para poder dizer. Então, nesse ponto é o seguinte, que gente, é isso que é Odu.
É isso que é o Odu. É só isso? Não, é só isso que é o Odu. O Odu é isso, o capítulo, não sei o que, o símbolo gráfico, os textos, a interpretação e o Babalaô trabalho. O grande trabalho é do Babalaô. O Babalaô tem que pegar, suar para conseguir deduzir o que é que está falando. Então, se você quer ter primeiro que entender o que é o Odu, é isso. Lembra que eu falei bem no início? O Odu não é uma coisa, não é uma maldição que o pessoal do Candomblé tem essa coisa. Você está recebendo o Odu, esse é um Odu muito negativo, o Johnny Lee é um absurdo. Cara, esquece. Essas pessoas de Candomblé não sabem nada de Odu. Todo Odu é bom. Todo Odu é bom. Primeiro, mas isso é a parte 2. E primeiro, por que é bom? Porque, olha só, lembra, é fotografia, isso que o pessoal não entende. O Odu não é uma coisa que, não é uma pedra que jogou na sua cabeça lá, um cabaço jogou na sua cabeça, não. Não, o Odu não é uma cabaço que jogar na sua cabeça, não. O Odu é isso. Você chegou lá, está com aquela situação, o Orumilá fala com ele, Babalaô, é isso aqui, essa pessoa tem isso. Entendi. O Babalaô fala com ele ali, versus, entendi, pum. É só isso. O que é o Odu? O Odu é isso. O Odu sempre traduz uma situação já existente com uma informação que está lá, tá certo, né? Mas, e a situação existente não é o Odu, a situação existente é você já tem aquele problema, você já criou, provocou, fez escolhas erradas, fez menos aqui, tudo isso você já fez. O Odu só mostra para mim, para mim e para os babalaôs, o que você tem, está fazendo, o que você trouxe lá. Ele vai nos dar o caminho para poder te ajudar, a te orientar como você sair dessa situação. Então essa coisa que você ouviu de Candomblé, de Odu e isso, tem que assentar Odu, isso é tudo bobagem. Mas não é o objetivo desse ponto aqui. Cara, não é nada daquilo. Cara, olha só, Candomblé não tem Odu. Assim, as pessoas de Candomblé não sabem o que é Odu, não entendem. O que eles falam que entende está errado, não é nada disso. Quem entende Odu é Babalaô, infelizmente. Olha só o Babalaô entende Odu. O Candomblé poderia entender de um Odu, não sei o quê, não entende, não tiver essa informação, esse pedaço de informação faltou no Candomblé. Aí o Candomblé, lá em torno da década de 90, buscou um lugar da informação, se documentou de uma informação, uma base ruim, tá certo? E está até hoje falando aquelas coisas lá. Chegou o Ifá, o Candomblé deveria absorver aquilo e entender como vai funcionar a vida dele, não fez nada daquilo. Então, eles usam o Odu com astrologia, usam com numerologia. Como a pessoa não sabe o que é usar o Odu, ele começa a associar número, fazer continha, fazer datas de nascimento. Isso tudo é originário a partir do desconhecimento absoluto do Candomblé sobre o Odu. É isso aí, tá certo, né? Tá certo? Bom, a outra coisa que eu falei, queria falar nesse ponto é o seguinte, que a interpretação daqueles Odus é complexa e o Babalaô também não pode fixar só em um Odu. Ele não pode ficar assim, não, olha só, o Babalaô tem que ficar aqui, navegando entre o Odu mesmo ou o Odu para poder entender de fato a situação lá. Se o Babalaô não sabe como usar o Odu mesmo, não consulta como é que ele usa, recomendo que ele aprenda, procure saber. Mas focar uma consulta, interpretação exclusivamente em 1, 2 ou 3 ou Odu, isso é um erro conceitual, tá certo? Um erro conceitual, tá certo? Assim como procurar significados prontos, não pode, você tem que pegar os mitos, interpretar, reinterpretar aqueles mitos a cada vez que a pessoa te procura, tá? E a última coisa, antes de a gente trocar um pouquinho de contexto aqui, eu vou dizer o seguinte, olha só, Ifá não prevê o futuro de ninguém. Se você vai no Babalaô e ele diz que vai prever o seu futuro, ele está falando uma mentira para você. Você está enganado. Ele está se enganando. Ou ele se engana e está te enganando, ou sei lá o que é. Mas Ifá não prevê o futuro de ninguém. O futuro, cara, a nossa vida é um livro em branco. Nós estamos escrevendo cada página, cada dia. Então, aquelas páginas da frente não estão pré-escritas. Você pode a qualquer momento reescrever elas de qualquer jeito. E Ifá não tem nenhuma ferramenta para prever o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, não sei o quê, nenhuma predição de futuro. E, como eu falei para vocês, a situação, você chega lá com aquele seu problema, o Odu vem retratando qual é o seu momento, qual é a sua situação, tá certo, né? Ele não prevê o futuro, ninguém pode projetar baseado, né? Você não pode assim, você não pode ligar os pontinhos, né? Não é brincadeira de criança, ele liga os pontinhos para fazer o desenho daí para frente, não. Você pode ter os olhos. Se você mantiver esse comportamento, existe uma tendência muito forte que você vai para esse buraco aqui, vai para lá, vai acontecer, você vai ficar doente. Pode até fazer algumas previsões assim que são previsões lógicas, tá certo? Mas Ifá não é um instrumento para prever o futuro. Ifá é um instrumento que retrata a pessoa daquele momento ali. O Ifá diz o seguinte, ele mostra o seu presente, para que com aquela situação presente, o Babalaô possa te dar as melhores orientações, as melhores condições para que você possa
criar o seu melhor futuro, tá certo? É isso que pode fazer para você. Agora vamos pegar o último significado de Odu, não o último, não, o penúltimo, que o último eu não vou falar, eu vou falar do penúltimo significado de Odu. Bom, esse último significado, Odu também é a solução dos seus problemas, olha que coisa interessante. Mas eu tinha que falar isso em pedaços, mas olha só, tudo que eu falei continua válido. Mas se eu não separasse essa coisa em dois momentos, você ia ficar o tempo todo confundindo, né? Agora sim, mas Odu também é a solução dos seus problemas. Por quê? Porque depois de ter feito toda essa análise, o Babalaô vou te ajudar a resolver. Como é que ele vai resolver? Ele vai resolver através do Odu, tá certo? Por quê? Aí é uma questão metafísica. Ele vai usar aquele Odu, são rezas, ele vai rezar através de rezas daquele Odu, de ebó, daquele que são indicados. Os ebós, vou dizer para você que não é a parte energética, porque o ebó podia estar documentado lá no Odu como se fosse versos, tá certo, né? Mas o Babalaô, um dos trabalhos dele, o eboriru, o ebó que ele faz, é baseado nos Odus que saem na consulta, do que sai na consulta. Então, assim, de fato, Orumilá, o Odu, uma coisa muito legal nesse ponto, né? Porque as pessoas, é muito complexo, muito complexo nesse ponto agora. Por quê? Porque além de ser o retrato, né? O seu desenhozinho do que era lá, quando chega aqui, o Babalaô precisa já te ajudar. Como ele vai te ajudar? Com o próprio Odu que mostrou quem é você. Aí esse Odu vira um instrumento. Então é como se Orumilá mandasse para ele essa cabaça de energia, né? Por isso que o pessoal, tem uma pessoa que vê lá, o cara fala, não, o Odu significa uma coisa muito grande. Não, não é verdade. Isso eu vou falar no final, besteira. Então o Odu não é cabaça. Então é como se o Orumilá mandasse para ele assim, aquela cabaça de energia, aquela energia toda ali, para que usando aquela energia ali configurada para você, pudesse resolver os problemas. É isso mesmo, o conceito é esse. Então, nesse momento, no segundo momento, quando o Babalaô, baseado na sua iniciação, na sua preparação, na sua capacitação, ele vai sentar ali, vai fazer um ebó, e ele vai pegar no opom dele, que é um instrumento sagrado, que representa o universo, o mundo, né? O opom é o Aê Orum ali, né? O opom é o instrumento de comunicação do Babalaô entre o Orum e isso, coisa muito importante. As energias fluem por causa do opom. O opom é o sagrado. Naquele momento, o opom vira um portal que liga o Orum Aê, e ele vai receber, através de riscando aquele Odu, aquele símbolo gráfico, e vai receber aquela energia, e através da capacitação dele que ele teve, ele vai direcionar aquela energia com aqueles materiais para você ser beneficiado, tá certo? E ele vai usar isso, tá certo? Usando as rezas que vai fazer para a invocação. Então ele usa duas coisas, ele usa rezas e usa o signo gráfico. Eu preciso dizer para você o seguinte, que o uso mágico de signos gráficos não é uma novidade, não é uma coisa que pertença só ao candomblé, só a Ifá, só ao Yorubá. Em outras religiões do mundo usam o símbolo gráfico. A Umbanda tem lá os pontos riscados, aquele pessoal do Palo tem aqueles pontos malucos delicados dos bantos lá, tá certo? Lá na época os herméticos, o hermetismo, né, o pessoal dos alquimistas, ele também tinha um signo, ele fazia selos, tá certo? Né, que eles chamavam os espíritos, invocavam forças, assim. Então, o uso de símbolos riscados, no caso lá dos herméticos, né, dos alquimistas, riscados em determinadas horas do dia, determinados dias da semana, usando tais materiais, de tais formas, e associado lá na época a rezas, invocava aquela energia para ele usar. Cara, eu estudei isso no meu passado, me envolvi com isso bastante, né? Então, por exemplo, você é o seguinte, cara, os Yorubás usam o mesmo instrumento, cara. O Odu é a mesma coisa. Ele pega lá, você faz risca um signo lá, num instrumento mágico, o opom é um instrumento especial, é um portal entre Orum e Aê. Você vai riscar aquele negócio, você vai fazer as rezas, isso vai fazer com que esse axé de Olodumare, o axé, a energia vital, a energia de vida, a energia mágica de Olodumare, de Deus, vá através do opom, se manifeste, se espalhe, use aquele material para lá. Por isso que precisa de um Babalaô, porque é ele que vai rezar, que vai usar o instrumento dele, ele foi preparado para que ele recebeu esse dom para ser um operador daquele tipo de energia, tá certo, né? Então é isso aí. Então o Odu também, neste momento, tá certo, né? O Odu se transforma também na solução. Mas isso não invalida tudo que eu falei antes. Tudo que eu falei antes continua valendo. É que neste momento o Odu vira esse instrumento mágico, mas só neste momento, só se o Babalaô invocar, ou o Babalaô invocando, o Babalaô rezando, usando o seu instrumento, tudo que ele foi preparado para fazer aquilo lá, tá certo? E Orixá, sim, os orixás participam o tempo todo. Lembra que orixá, Deus, né? Orixá é a manifestação de Deus aqui, né? Tá certo?
Por quê? Porque esse trabalho do Balaô é feito junto com os orixás. Os orixás, ou seja, essa manifestação de Deus aqui, é que vão orientar e te ajudar na condução dessa energia. O Balaô é um dos pontos dessa cadeia, é um dos elos dessa cadeia, dessa corrente importante, que começa com Deus, que passa por Orumilá, que passa por Xumaré, que faz essa ligação do Orum do Aê, que passa por Exu, que é o portador desse axé. Assim, são diversas forças, né, que se manifestam ali no Opom, que sai lá, que os orixás que estão aqui presentes, né, vão lá junto com o Balaô, que o Balaô é uma pessoa centrada em orixá também. Ele vai lá, os orixás vão se manifestar junto de você, vão lhe ajudar, porque uma das coisas que o Balaô determina na consulta dele é que orixás vão sair em seu socorro. Não necessariamente o seu, qualquer orixá pode sair em seu socorro, tá certo? Então, que orixás que vão, pode ser às vezes orixá ligado ao Balaô, não tem problema, né? Assim, vários orixás podem se manifestar, não necessariamente você. Então, o Balaô faz isso. É importante fazer. Faz uma consulta, aparece um orixá que está respondendo, não significa que seja orixá, não. E se alguém fala para você, ele está errado, ou então está mentindo para você. O orixá que se manifesta ali é qualquer um, todos os orixás estão por nós. Deus está por nós. Todos os orixás são Deus. Então, tá certo? Qualquer orixá pode se manifestar, aquele que for mais adequado, vai se manifestar em seu propósito, tá certo? Então, nessa hora, essa coisa vai começar a funcionar. A oferenda que você faz por orixá, a oferenda que você faz o ebó do Babalô, que vai fazer toda essa manipulação energética. Então, neste momento do trabalho, que não é no dia da consulta. A consulta é feita uma coisa, acabou. Aí, em um outro momento, vai ter o ebó. Esse ebó é feito. Então, nesse momento do ebó, o Odu, na realidade, se transforma também na energia. Quando a gente consulta com Equim, isso é uma grande diferença. Olha só, essa é minha opinião, baseado em meu conhecimento, coisas que eu entendi da religião. Não vou explicar isso agora, mas assim, quando você faz uma consulta com Equim, que é a manifestação, que é os Iquins para nós, assim, Orumilá. Qual é o assentamento de Orumilá? Não tem, são os Iquins. Os Iquins são Orumilá. Quando você faz a consulta com o cara com Iquim, no meu entender é o seguinte, aquele momento já é um ebó. A consulta Ifá já é um ebó. Consultar já começa, e isso não é só não, é só opinião não. Eu vi também isso num Babalô, colocando isso, não lembro se foi a Bibolá, foi um outro Babalô. Naquele momento já começa as engrenagens a funcionar para você. Quando você está usando os Iquins, aquilo já começa, o ebó já começa a funcionar, as energias já vão começando a funcionar com você. Por isso que a consulta com Iquim é um troço importante e complicado de fazer, tá certo, né? Diferente do Opelê, na minha opinião, não. Quando você está fazendo consulta com o Opelê, não necessariamente que as energias estão chegando lá para você, não. A consulta com Iquim já é um negócio, isso é minha opinião, baseado no que eu já vi em outros negócios lá. Já começa a funcionar. Mas talvez tenha gente que diga, já está funcionando, não sei. Então é o seguinte, quando você está com Iquim, aquilo já começa a funcionar, já começa. Mas aquilo ali vai se manifestar, de fato, quando se fizer o bom. Apesar de que existem certas situações em que o Odu já vem manifestado em Irê, né, e já vem pronto para usar, de alé, ou seja, ele já está pronto, não precisa nem fazer o Babalô, não precisa nem fazer o ebó, o Odu já veio pronto e realizado, já funcionando para você. Várias vezes isso já aconteceu, viu lá, e não foi necessário fazer nada, é que a pessoa já foi beneficiada naquele dia. Tem gente que já saiu de lá da consulta, no dia seguinte já tem um resultado daquilo. Verdade, assim que funciona mesmo, tá? Bom, eu vou encerrar aqui, nós vamos fazer mais uma parte sobre o Odu, quero falar mais uma coisa, lembra? Olha só, eu estou fazendo em várias partes, porque eu quero explicar tudo para vocês, tá certo? Então eu não quero ficar fazendo, então explicar tudo. Então, até aqui já foi suficiente, eu tenho mais coisas para falar dessa coisa dos ebós, como é que os Odus são usados para resolver o problema, mas eu não vou ficar aqui, não, só vai estender muito. Então eu vou encerrar aqui, continuamos na próxima parte.